Eu vi a cabeça de um homem explodir a menos de 1 metro de mim e não tremi, mas já chorei sozinho por não saber o que responder quando me perguntaram: "Você acredita em alguma coisa?" Meu nome é Otávio, tenho 53 anos, sou capitão do Exército Brasileiro. Nunca fui um homem de meias palavras, nunca precisei de ninguém para segurar minha mão. Nunca pedi ajuda para santo, padre, pastor ou mãe de ninguém. Cresci na força. Cresci na guerra. A primeira foi dentro de casa. Meu pai batia na minha mãe com a Bíblia na mão e dizia que era correção divina. A única imagem de Nossa Senhora que existiu na minha casa foi quebrada com um soco, no meio de uma discussão. Eu tinha 7 anos. Depois daquilo, toda vez que eu via alguém rezando, me dava um gosto de sangue na boca. Não era revolta, era desprezo. Fui criado sem beijo de boa noite, sem parabéns, sem abraço. Entrei pro exército com 18 anos para fugir de casa. E descobri que na guerra, pelo menos o inimigo está na sua frente, não dormindo no quarto ao lado. A farda me deu disciplina, e a disciplina virou muleta. Aprendi a esconder tudo atrás do sim senhor, da patente e do controle. Nunca fui bom com gente, mas fui bom em mandar. Subi rápido, ganhei respeito, medo, silêncio. Era o que eu queria. Me casei uma vez. Maria Lúcia, linda, professora, católica. Ela acendia a vela e me chamava para ir na missa. Eu ria e dizia que fera para quem não tinha plano. Quando ela morreu de aneurisma, o único lugar que me consolou foi o bar. Não chorei no enterro, só fiquei olhando a cruz e pensei, ela acreditava e morreu igual a qualquer um. Depois daquilo não sobrou mais nada, nem fé, nem dúvida, nem esperança. Então, quando me chamaram para liderar uma missão no interior da Amazônia, em área de conflito, aceitei sem piscar. Missão especial, tropa nova, zona de risco. Exatamente o tipo de lugar onde eu ainda sentia que servia para alguma coisa. Reuni o grupo em Belém. A maioria era jovem, recém-formado, gente crua. Precisavam de pulso. E isso eu tinha. Fiz a apresentação sem rodeios. Disse que quem chorasse podia voltar para casa. Que ali dentro, só quem sabia calar, obedecer e agir é que ia durar. O resto era peso morto. Entre os 22 soldados, tinha um que já me chamou a atenção de cara. Lucas, 19 anos, magro, meio curvado, olhar de quem veio da roça. Me incomodava a cara de paz dele. Gente que tem paz demais, para mim, é perigosa. Fui checar o currículo. Nenhuma medalha, nenhuma menção, mas impecável. Pedi para o sargento observar. Ele respondeu, é bom, rápido, atento, mas tem dessas manias de interior, fala de fé, de Nossa Senhora, dessas coisas aí. Balancei a cabeça, respirei fundo, já sabia que tipo de problema podia virar. Passei a primeira semana de treino observando. Lucas era o tipo que ajudava o colega a levantar sem fazer alarde. Que dividia comida sem ninguém ver, que carregava mais peso que os outros sem reclamar. Mas à noite ele sumia. Fui atrás e encontrei, no último alojamento do corredor, sentado num chão de cimento, com a cabeça baixada e os dedos deslizando num rosário pequeno e gasto, o rosto banhado numa luz fraca da luminária, os lábios mexendo sem som. Demorei uns segundos para entender o que estava sentindo. Raiva, um tipo de raiva que não vinha de agora, vinha de longe, de quando eu era criança e ouvia minha mãe pedir proteção para uma mulher de véu azul enquanto sangrava pelo nariz. Lucas levantou o rosto quando me viu. Não se assustou, só sorriu leve, aquele sorriso limpo de quem não tem vergonha da própria fé. E aquilo para mim foi como tapa. Virei as costas sem dizer uma palavra, mas naquele momento uma coisa dentro de mim acendeu. E não era luz, era faísca, era brasa, era ódio antigo. Na manhã seguinte, comecei a planejar, porque na selva não há espaço para fé. E eu ia garantir que ninguém esquecesse isso. O helicóptero pousou numa clareira estreita, cercada de mata fechada e lama até o tornozelo. O barulho das hélices cortava o céu cinzento da manhã. A missão começava ali, sem volta. Área quente, hostil, onde os mapas falham e os homens viram sombra.
O comandante da operação me deu carta branca. Liderança total da tropa. 30 dias em solo, objetivo classificado. O tipo de confiança que não se dá para qualquer um. Mas eu era o nome certo. Sem amarras, sem hesitação. Reuni todos antes da entrada na mata. Li a informação. O suor já escorria antes das primeiras palavras. Olhei nos olhos de cada um. 22 rostos. Uns tentando esconder o medo. Outros fingindo coragem. E só um, tinha o olhar tranquilo demais para o meu gosto. Lucas. Atenção! Comecei com voz firme. A partir deste ponto, o que nos protege não é fé, é disciplina. Fé atrapalha foco. Fé enfraquece. E fraqueza aqui mata. Pisei firme no barro, avancei um passo. Tirei do meu bolso um saco plástico transparente. Quem tiver imagem, medalhinha, terço, bíblia ou qualquer objeto religioso, jogue aqui agora, sem exceção. O silêncio caiu como uma pedra. Olhos se cruzaram. Ninguém se mexeu nos primeiros segundos. Então, um a um, começaram a obedecer. Um rapaz tirou uma medalha do pescoço, outro entregou um papel dobrado com a oração da mãe, um terceiro hesitou, mas cedeu. Então veio Lucas. Mexeu no bolso. Tirou uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, daquelas de plástico simples, azul e marrom. Deu para ver que estava gasta de tanto ser tocada. Ele segurou com as duas mãos contra o peito. Senhor, eu não posso, disse baixo. Minha mãe me deu essa imagem no dia em que eu embarquei. Desde criança carrego comigo, ela nunca me deixou na mão. Eu congelei por dentro. Era como se aquela frase abrisse uma ferida antiga. Fui até ele, devagar. Cheguei bem perto. Soldado, isso é insubordinação. Ele engoliu seco, mas não devolveu. Eu só peço respeito, senhor. Não faço mal a ninguém com ela. A imagem tremia nas mãos dele, mas ele não soltava. Meu sangue ferveu. Arranquei com força da mão dele. A tropa inteira congelou. Segurei a imagem, olhei bem e falei alto. Isso aqui não protege ninguém. Isso aqui é boneco, é superstição. E com raiva, que nem eu sabia que estava acumulada, joguei no chão. Pisei com a dota. 1, 2, 3 vezes. A cabeça se soltou do corpo. O plástico afundou na lama. Olhei para ele. Pronto! Agora você está livre da sua ilusão. Joguei os pedaços para o mato sem olhar onde caíram. Lucas ficou parado, o rosto branco, os olhos marejados, mas não reagiu. Não disse uma palavra, só respirou fundo, e as lágrimas caíram. O silêncio foi pior que grito. A tropa se calou, até os pássaros pareceram sumir. Eu virei as costas e dei a ordem de marcha. A formação se mexeu. 1 a 1, os homens começaram a seguir, mas no meio da movimentação, ouvi uma voz baixa atrás de mim. Um dos sargentos, com um rosto sério, falou com quase nada de som. Quem mexe com essas coisas, paga um preço. Fingi que não ouvi, mas uma parte dentro de mim ouviu bem claro. A chuva não parava. Caía fina e constante, como se a selva estivesse chorando devagar, sem pressa. A cada passo, o barro puxava as botas com mais força. Os mosquitos não davam trégua, zunindo no ouvido, grudando no pescoço e enfiando ferrando as dobras do uniforme encharcado. Era o 5º dia de missão, e o clima parecia conspirar contra qualquer tentativa de clareza. Não era só o tempo, era o ambiente. O mato era espesso, fechado, sufocante. Até o silêncio parecia ter peso. A mata não respirava como deveria. A vegetação estava densa demais. O chão irregular. E o vento não vinha de lado nenhum. Parecia que o ar estava preso, estagnado. Eu seguia na frente, como sempre. Arma firme, passos certeiros, liderando com o que me restava. Resistência. Mas por dentro, já sentia que algo não estava certo. Não era medo. Era outra coisa. Durante a vigilância da madrugada anterior, senti. Lá no fundo da mata, entre as sombras, vi algo mexer. Vulto rápido. Nada que pudesse identificar. Virei com a arma, pronto para agir, mas não havia ninguém. Só uma árvore caída e o brilho de olhos de algum animal. Mais tarde, de novo, um som abafado, como de passos leves atrás de mim. Girei, escaneei. Nada. Só a escuridão e o chiado baixo do rádio sem sinal. Não dormia. Não porque não quisesse, mas porque não conseguia. Todo o meu corpo estava alerta, mas minha mente já começava a falhar em distinguir o real do instinto. Durante as pausas, quando os soldados montavam acampamento provisório ou faziam verificação de equipamentos, eu observava.
e sempre que meus olhos batiam em Lucas, um calor estranho subia no peito. Ele estava lá, firme, sem uma queixa. Limpava o armamento dos colegas, ajudava nas tarefas mais pesadas, carregava 2 mochilas se precisasse. Não se exaltava, não reclamava, e quando achava que ninguém via, ajoelhava num canto, sem imagem, sem terço, só com as mãos unidas e os olhos fechados. Murmurava, baixo, como quem conversa com alguém invisível, e aquilo me rasgava por dentro. Não sei se era raiva, inveja ou revolta, mas algo em mim se incomodava com aquela paz. Como ele podia estar tão calmo depois do que aconteceu, depois da humilhação que passou? Eu não mostrava. Mas cada vez que via ele rezando, minha vontade era explodir de novo. Só que dessa vez alguma coisa me segurava. A tropa também começava a mudar. Os rapazes estavam quietos demais. Os cochichos diminuíram. Ninguém ria mais de nada. Todos sentiam o peso daquele lugar. Um dos soldados comentou com o sargento: "Senhor, essa floresta está errada. A gente entrou num lugar que não quer a gente aqui." E eu ouvi. Fingi que não, mas ouvi. E por dentro, tive que engolir seco. Na tarde do 6º dia, a gente se afastou da rota principal. O GPS falhava. A bússola girava sem lógica. Decidi que era hora de parar e fazer base. À frente, vi uma clareira, um espaço aberto entre árvores altas, como se alguém tivesse limpado o terreno há pouco tempo, mas não havia sinal de vida humana. Estranho demais. Olhei rápido. O lugar parecia bom. Sinalizei com a mão para avançar. Formação Alfa. Vamos ocupar o centro. Varredura padrão. Lucas hesitou. Eu percebi. Ele estava atrás e, por um segundo, olhou em volta com o senho franzido, como se ouvisse algo que ninguém mais ouvia. Mas não disse nada. Só seguiu. Dei o primeiro passo na clareira. Meu coturno afundou meio centímetro no barro. E foi quando eu ouvi. Explosão. Fumaça. Gritos. A mata engoliu o som. A terra tremeu. Meus ouvidos se encheram de um zumbido agudo que anulou tudo. Meu corpo voou. O chão me acertou como um soco. Senti o impacto. Senti o sangue. E depois não senti mais nada. Eu não lembro da explosão. Não do jeito que os outros lembram. Para mim, tudo aconteceu em frações de sensação. Um estalo. Um peso no peito. Um calor cortando o corpo. Depois o chão sumiu e o mundo escureceu. Mas tem uma coisa que ficou gravada. O som antes do fim. Aquele clique metálico, seco, preciso. O barulho que qualquer soldado conhece. É rápido, direto, como quem avisa. Já era. Aquele som me segue até hoje, porque foi o último que eu ouvi antes de deixar de ser o homem que eu era. Não vi meu corpo voando, nem a fumaça cobrindo o mato. Não vi os outros gritando, correndo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas ouvi depois. Me contaram cada detalhe. Disseram que fui lançado a quase 15 metros da explosão, que caí de lado, com o colete rasgado e o peito aberto, sangrando como bicho ferido, que o rádio estourou no meu ombro e o fuzil ficou a metros de mim, cravado num tronco. A tropa entrou em choque. Um silêncio de segundos e depois o caos. Alguém gritou por socorro, outro começou a chorar. E aí veio ele, Lucas. O mesmo soldado que o fiz passar vergonha na frente de todos. O mesmo que teve sua fé pisada por mim, que viu a imagem da mãe ser esmagada no chão como lixo. Foi ele quem correu. Não sei o que passou na cabeça dele. Talvez nem ele saiba. Só sei que, quando os outros hesitaram, foi Lucas que se ajoelhou ao meu lado no barro e enfiou as mãos no sangue. Me disseram que ele tirou parte do próprio colete, improvisou um torniquete no meu tórax, cortou as tiras laterais com uma faca de serra e pressionou o ferimento com tudo que tinha. Não tinha gaze, não tinha curativo, só uma camiseta encharcada e uma vontade absurda de não me deixar morrer. O tempo todo segurava minha mão, com firmeza, sem tremer. E mesmo assim, ele rezava. Sim, rezava, baixinho, com os olhos apertados. Ninguém entendeu nada. Salve, rainha, mãe de misericórdia, ele dizia. Entre um suspiro e outro, entre um aperto no ferimento e o outro,
Ele murmurava aquelas palavras como se estivesse conversando com alguém real. Um dos sargentos tentou afastá-lo quando o helicóptero chegou, mas o próprio médico mandou ele continuar. Disse que a pressão estava caindo rápido e que a conexão humana ajudava. Conexão humana. Do homem que eu mais desprezei partiu a única conexão que me manteve vivo naquele momento. Subimos juntos no helicóptero, ele de pé, eu desacordado. Meus olhos virados, a boca entreaberta, as veias tentando aguentar o choque. Me disseram que na subida o médico balançou a cabeça, que achavam que eu não chegaria vivo no hospital de campanha. Mas eu cheguei. Cheguei como corpo. Cheguei como peso morto. Me enfiaram direto na UTI, entubado, com soro nos 2 braços, aparelho para respiração, sangue sendo reposto, medicamentos entrando feito avalanche. Os médicos não disfarçaram. Estado gravíssimo. Coma induzido. Traumatismo. Risco de falência. E mesmo assim, ele ficou. Lucas não voltou para o acampamento. Não pediu troca de turno. Não ligou para comandante. Só arrastou uma cadeira velha até meu leito e ficou ali, sentado, quieto, rezando. Tinha gente que passava e perguntava quem ele era. Ele só respondia, um soldado. Às vezes, cochilava com a cabeça encostada na cama. Às vezes, segurava meu braço. Às vezes, murmurava. Aguenta mais um pouco, capitão. Só mais um dia. Me contaram isso depois, porque eu, naquele tempo, não estava mais aqui. Estava preso, num lugar que não sei descrever. Um escuro sem nome, uma espera que não acabava nunca. E lá, uma presença começava a nascer. Mas eu não tinha forças para entender. Ainda não. Só sei que o homem que eu mais desprezei foi o único que não largou da minha mão. E isso foi o começo do milagre, mesmo que eu ainda não soubesse. Escuro. Não era o escuro normal, daqueles de apagar a luz e esperar os olhos acostumarem. Era outro tipo de escuridão, mas pesada, como se a própria ausência de cor tivesse peso, como se o ar ali fosse grosso demais para respirar. Eu não tinha corpo, não tinha dor, não tinha voz, mas estava acordado, de um jeito estranho, pava. Tudo era silêncio, só que de vez em quando uma coisa quebrava esse vazio. Um som muito leve, lá no fundo, como se viesse de outro mundo. Era oração. Eu ouvia palavras, baixas, pausadas, como quem sussurra sem querer acordar alguém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. E depois, agora e na hora da nossa morte. No começo eu achei que era lembrança, mas não, era presente, era real. Nesse lugar escuro onde eu estava, existia um corredor, longo, com paredes que eu não conseguia tocar, mas sentia que estavam ali. E no fim dele tinha uma luz azulada, suave, que não cegava, mas chamava. Aos poucos, aquela luz foi tomando forma. Era uma mulher, andava devagar, os pés não tocavam o chão, vestido azul, véu branco, as mãos juntas, como quem ora. Ela não falava, mas tudo nela dizia paz. E por dentro, alguma coisa em mim gritava: eu conheço ela. Não sabia de onde, mas conhecia. No meio disso, vieram imagens, como pedaços de filme estourado. Minha mãe, sentada no canto da sala com um olho roxo e o terço na mão. Repetindo as orações baixinho, tentando esconder do meu pai, chorando, mas não parando de rezar. Ela dizia: um dia, filho, ela vai te proteger. Eu ria disso, achava que era fuga, fraqueza. E agora, ali naquele vazio, era a única coisa me segurando. A mulher azul parou no fim do corredor. Não chegou perto, só ficou ali, me olhando com uma tristeza serena, como quem espera sem pressa. E então ela falou, não com a boca, mas com a alma, e a palavra que ela usou atravessou tudo dentro de mim. Filho. Não me chamavam assim há décadas. Nem minha mãe viveu bastante para repetir isso quando eu já era adulto. E ouvir aquilo
me quebrou. Quis chorar, quis correr, quis ajoelhar, mas não podia, porque ali eu ainda não tinha corpo. Mas aquela palavra, aquela presença, aquilo foi abrindo caminho, como se rasgasse o breu por dentro. Ao mesmo tempo, muito longe, comecei a sentir cheiro de hospital, plástico, remédio, suor, o zumbido de máquina, um bip eletrônico, passos de bota no piso de vinil, e a oração continuava. Era ele, Lucas. Do lado de fora, dia após dia, ele não saiu. Reza o terço inteiro, mesmo sem ter certeza se eu escuto, mesmo sem saber se eu voltaria. Todo mundo via, os médicos, os enfermeiros, os soldados. Um dos enfermeiros contou depois que chegou a chorar de ver aquele rapaz sujo de farda e fé, segurando minha mão e rezando como quem acredita que o impossível ainda é possível. Ninguém entendia, nem os mais religiosos. Era como se o Lucas estivesse ligando o céu na terra com aquele rosário. E aí, aconteceu. Voltei. Não foi como nos filmes. Não teve suspiro alto, nem olhos arregalados. Foi devagar. A respiração começou a mudar. O coração estabilizou. Os aparelhos piscaram. Abri os olhos com dificuldade. Tudo embaçado. Mas a primeira imagem que vi foi ele, ajoelhado, cabeça baixa, mãos segurando o terço, rezando por mim. O homem que eu fiz chorar. O rapaz que teve sua fé quebrada por mim. E mesmo assim, me sustentou com ela. Ali, naquela fração de segundo, eu soube. Alguma coisa em mim morreu naquele mato. E o que voltou era outra coisa. Era um homem pela metade, que ainda precisava se reconstruir. Mas pela primeira vez em muito, muito tempo, eu quis viver. Acordar foi como imergir debaixo d'água. O ar vinha pesado, arranhando o peito. A luz do hospital me feriu os olhos. O som das máquinas me irritava. Tentei mexer a mão, mas o corpo não obedeceu de imediato. Era como se eu tivesse esquecido como viver dentro de mim mesmo. Demorou alguns minutos para entender onde estava. As paredes brancas, o cheiro forte de álcool, o bip constante ao meu lado e, de repente, um movimento à direita. Uma voz. "Capitão, o senhor está ouvindo?" Demorei para responder. Só consegui virar o rosto. E lá estava ele, Lucas. Com um uniforme amarrotado, olheiras fundas, um copo d'água nas mãos, o mesmo olhar sereno de sempre, o mesmo sorriso discreto, que agora parecia mais cansado, mas ainda cheio de paz. Ele colocou a mão no meu ombro e falou, num tom calmo que parecia medo e alívio misturados. "Graças a Deus o senhor voltou." Eu tentei falar alguma coisa, mas a garganta queimava. Saiu só um som rouco. Ele entendeu e aproximou o copo da minha boca. "Devagar", disse, encostando o canudo nos meus lábios. A primeira coisa que senti foi a água. Fria, viva, como se fosse a primeira vez que bebia na vida. Quando terminei, olhei para ele e tentei dizer obrigado, mas não saiu. Só um aceno fraco com a cabeça. Ele sorriu de novo, mas agora os olhos brilharam de um jeito que me desarmou completamente. Os médicos disseram que é milagre o senhor estar aqui. Milagre. Essa palavra me atravessou como uma bala. Passei a vida rindo disso. Milagre era desculpa para fraqueza. Era história inventada para quem não aguentava a realidade. Mas agora, eu era o milagre. Lembro de um médico que entrou logo depois. Um homem experiente, expressão firme, olhar técnico. Ele olhou meus exames, conferiu os aparelhos e disse: "Ninguém sobrevive a uma explosão dessa sem sequela grave. O senhor devia ter morrido." Fez uma pausa. "Eu não tenho explicação médica." Depois, saiu. E eu fiquei ali, em silêncio. O corpo inteiro doía. Senti o peito pesado, a respiração curta. O ferimento me lembrava o preço. Mas, acima de tudo, o silêncio entre mim e aquele rapaz ao lado era o que mais falava. Nos dias seguintes, ele não saiu do hospital. Ficava ali, lendo, ajudando os enfermeiros, limpando o que podia. Não fazia alarde, não pedia crédito. Só estava. Quando eu abria os olhos,
Ele estava lá. Quando eu fechava, ainda estava. E eu não sabia o que fazer com aquilo. Nunca fui bom com gratidão. Sempre achei que dizer obrigado era coisa de gente mole. Mas agora, com aquele garoto ali, o mesmo que eu humilhei, eu só conseguia sentir vergonha. Vergonha por ter destruído a imagem que ele amava. Vergonha por ter zombado da fé dele. Vergonha por ter feito dele o alvo da minha raiva. Um dia, quando o quarto estava silencioso, pedi para ele se sentar mais perto. Ele obedeceu. Ficou me olhando, esperando que eu dissesse algo. Eu respirei fundo e perguntei: por que você não me deixou morrer, rapaz? Ele pensou um pouco, depois respondeu simples: porque a vida do senhor vale, mesmo que o senhor não acredite nisso ainda. Aquela frase me desmontou. Senti um nó subir na garganta, mas segurei. Nos dias seguintes, minha recuperação foi lenta. Os médicos diziam que eu precisava de fisioterapia, paciência, calma, coisas que nunca tive. Lucas me ajudava a levantar, a andar, a respirar devagar. Cada passo era um teste. E ele estava lá, firme, como se tivesse jurado me guardar. Até que um dia, vi algo pendurado no bolso dele. Era o terço, o mesmo. Aquele mesmo terço que ele segurava ao meu lado quando eu estava em coma. Não sei o que me deu. Pedi para ver. Ele tirou com cuidado. Colocou na minha mão, como quem entrega a coisa sagrada. As contas pequenas, gastas, o crucifixo arranhado, o cordão quase desfiando. Mas quando eu toquei aquilo, senti o peso da história. Fechei a mão em volta e o peito abriu. A lembrança da minha mãe veio com força. Ela rezando escondida, ela dizendo que um dia eu ia entender. E eu, rindo dela, pisando na fé que agora me salvava. As lágrimas vieram de um jeito que não consegui segurar. Chorei, pela primeira vez desde o enterro da minha esposa. Não era choro bonito, era choro rasgado, envergonhado. E Lucas só ficou ali, não disse nada, não me tocou. Só ficou, em silêncio, respeitando o momento. Depois de um tempo, olhei para ele e perguntei com a voz falhando: como é que você faz isso? Faz o quê, senhor? Respondeu: rezar, do seu jeito. Ele ficou quieto, pareceu surpreso, mas sorriu, aquele sorriso simples que desarma qualquer guerra. Eu posso ensinar se o senhor quiser. Olhei para o terço nas minhas mãos molhado de lágrima e assenti. Me ensina, do seu jeito. A farda ainda era a mesma, o corte, o brasão, o peso nos ombros, mas eu sabia, o homem por dentro já não era mais. Voltei ao quartel pouco tempo de receber alta. Sem pompa, sem discurso. A tropa se reuniu, alguns aplaudiram em silêncio, outros apenas olharam de longe. Eu não pedi explicações, nem dei. Assinei minha aposentadoria com as mãos ainda trêmulas da cirurgia, sentindo o eco da explosão no fundo do peito. Quando a caneta tocou o papel, foi como fechar uma porta que já estava aberta há tempo demais. Ninguém entendeu por que eu não quis medalha, nem homenagem. Eu mesmo não saberia explicar. A verdade é que eu saí de lá carregando mais silêncio que glória e com uma vontade sincera de recomeçar. Fui viver perto do que restava da minha história. Uma casinha simples, numa cidade pequena, dessas onde o tempo caminha mais devagar e ninguém pergunta demais. Passei a visitar um abrigo de veteranos. Homens que, como eu, carregavam pedaços de guerra no corpo e na alma. Uns sem perna, outros sem família, alguns sem voz. Eu não ia lá para falar de fé, ia para ouvir, levar um café, ajudar a cortar as unhas de quem não alcança mais os próprios pés, coisa simples que antes eu achava perda de tempo. Com o tempo, virei voluntário fixo. Ninguém me chamava de capitão ali, só de Otávio, e isso bastava. Lucas seguiu outro caminho. Foi promovido, entrou numa unidade de elite. Dizem que virou instrutor. Disciplinado, calmo, respeitado. A fé dele, essa nunca mudou. Nem precisava. A fé já era parte do nome dele. Durante o primeiro ano fora do exército, eu guardei o terço que ele me deu dentro de uma caixa de madeira, junto com a medalha da minha esposa e um bilhete antigo da minha mãe. 3 coisas que antes eu ignorava, agora eram minhas âncoras. Rezava do meu jeito, sem saber direito as palavras. Às vezes só ficava ali, sentado, com o terço entre os dedos e os olhos fechados. E era como se ela, aquela mulher de azul,
sentasse do meu lado em silêncio. 1 ano depois do acidente, recebi um bilhete. Era do Lucas, curto, direto, como tudo que vem do coração. Capitão, se o senhor puder, apareça na capela de São Roque. Domingo, 18 horas. Não perguntei nada, só fui. Era uma capelinha no alto de um morro, escondida entre árvores. Chão de terra, bancos de madeira antiga, cruz sem verniz. Cheguei antes da missa. Entrei devagar. O altar tinha uma vela acesa e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida ao centro. Mas foi o que estava ao lado da vela que me fez parar. Lucas, fardado, de pé, com um sorriso leve no rosto. Ele me olhou, fez sinal com a cabeça, se aproximou devagar e das mãos dele saiu um embrulho, pequeno, simples, papel pardo e barbante. É para você, disse. Abri ali mesmo. Era uma imagem de Aparecida, idêntica àquela que eu destruí no mato. Mesma cor, mesmo tamanho, mesmo olhar sereno. Minhas mãos começaram a tremer. Senti o rosto esquentar, o peito apertar. Toquei a imagem com os dedos devagar, como quem toca o rosto de alguém que ama e quase perdeu. E naquele momento, as palavras saíram sem esforço, sem dor, sem medo. Nunca pensei que o que eu mais odiei seria o que me salvou. Lucas só assentiu. Não disse nada. Ajoelhei ali mesmo com a imagem no colo. Não me importei com quem olhava, não me importei com o chão frio. Pela primeira vez, rezei com palavras que vinham de dentro e não de memória. Não era oração decorada, era um agradecimento rasgado. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por me achar mesmo quando eu me perdi. Obrigado por me chamar de filho, mesmo quando eu te chutei. Saí da capela com a imagem no bolso da farda. Sim, eu vesti a farda uma última vez. Não para a guerra, mas para lembrar quem eu fui e quem, pela graça dela, eu me tornei. Se essa história tocou seu coração, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você sentiu e compartilha com alguém que precisa ouvir esse testemunho de fé e transformação. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora para não perder nenhuma história como essa, cheia de verdade, milagre e emoção. Cada clique ajuda essa missão a alcançar mais corações. Que Nossa Senhora Aparecida te abençoe e te acompanhe.